Olá pessoal, bem-vindos de volta no nosso curso de Golang. E nessa aula vamos falar sobre constantes. E constantes, como o nome diz, são constantes. E constantes na linguagem Go são imutáveis. Ou seja, uma vez que eu defino uma constante, eu não tenho mais a possibilidade, né, de alterar o valor da minha constante. Constantes também podem ser declarados, né? São de dois tipos, então typed e untyped. Typed quer dizer que quando eu vou declarar minha constante, eu especifico o tipo que ela é, então pode ser o tipo int, float ou uma string, por exemplo, de outro tipo, byte ou run. Mas untyped quer dizer que eu não especifico nenhum o tipo que vai ser minha constante. E constantes podem ser declarados de forma a nível de pacote ou a nível de função. Mas o mais comum mesmo é uma declaração em grupo, apesar de que dá para se declarar uma função a uma constante sozinha, mas os constantes são declarados geralmente em grupo. Imagina um pouco que você tem uma aplicação e nessa aplicação ela tem algumas constantes, né? Algumas constantes de ambiente que você precisa ter antes de inicializar a sua aplicação. Então, assim são declaradas as constantes. Vamos, né, brincar um pouco com as constantes aqui. Então, eu vou chamar minha função main. Vou definir a minha função main. E uma função, né, de tipo onTyped, mas a nível global. A nível de pacote, posso dizer constant x igual a 10. Aqui eu não especifiquei de qual tipo ela é, e a minha constante assim pode ser passada a qualquer variável. Então eu posso, por exemplo, chegar aqui dentro da minha função main e definir uma variável do tipo a. Aqui será um inteiro, e o meu a vai ser igual a x. Então, eu vou pedir, né, fmt.println. Eu vou imprimir a variável a, por exemplo. Então, observa que eu defini uma variável de tipo int e a minha constante não tem nenhum tipo e ainda assim ela aceitou e vai funcionar de forma perfeita. Beleza. Eu posso também, né, definir, especificar o tipo. Então, ou seja, se eu definir, por exemplo, uma constante y, que é do tipo float 64, eu setar um valor aqui para ele. Se eu tentar colocar aqui no meu tipo, na variável a, o valor de y, observa que ele já reclama, né, que eu não posso passar uma variável do tipo float 36 para um inteiro. Então é importante fazer essa observação, né, e a prestar atenção em relação a isso quando for trabalhar com constantes. Constantes, como a gente disse no início, constantes podem ser declarados em grupo. Então vamos brincar um pouco com constantes em grupo. E para declarar uma constante em grupo, primeiro, né, se declara a palavra-chave constante e dentro das parênteses, né, em seguindo, a gente só declara nossas constantes. Então, as constantes que eu já tinha são mantidas, né, bem do jeito que estão. Eu vou criar uma nova variável b aqui, que vai ser de float 64. E nessa variável de float 64, eu posso, por exemplo, agora setar a minha variável x sem nenhum problema. E se eu pedir para ele me imprimir, ele não vai reclamar mais em relação a minha constante. Nessa declaração de grupo de constantes, dá para se botar qualquer tipo de constante. Tá? Então, eu posso botar, por exemplo, appName, e eu vou apenas dizer, né, qual é o valor dela. A gente está na lição qual, não sei, o curso de Go. Curso de Go. No nosso curso de Go. Eu posso, numa constante dessa, dizer is running e dizer que igual a false. Então, qualquer variável, qualquer coisa cuja o valor seja constante quando a gente for compilar
ao nosso programa. Ou seja, esse valor não vai se alterar nunca. Durante a compilação do nosso programa pode ser setado como constante. Eu posso também botar um caráter aqui, por exemplo, e dizer um caráter e dizer e setar como uma constante. Então, eu posso dizer P e ainda assim ele vai ser, né, setado como uma constante. Eu posso também botar uma expressão, tipo, verdadeiro. Uma expressão que eu sei que ela será sempre verdadeira, que não haverá alteração nunca durante, seja menor do que 9, por exemplo, é uma expressão que é sempre verdadeira. Então, aqui, por exemplo, será true para sempre. Então, durante a compilação do nosso programa, não haverá nenhuma alteração. E constantes, né? A gente trabalha com constantes assim. Constantes diferentes no Go, diferente de outras linguagens onde você pode definir uma função que retorna um valor constante, não é permitido dentro do Go. Então, uma constante em Go deve ser definida, né? Seja a nível de pacote ou seja dentro do próprio dentro do próprio programa. Ou seja, se a gente tentar, por exemplo, fazer a gente tentar fazer alguma coisa do tipo constante z igual a mais vamos converter, né, um inteiro b, ele vai negar para a gente, porque aqui, quando o programa for compilar, ele vai ter que avaliar essa expressão, vai ter que, né, vai ter que converter essa expressão, então haverá alteração, então o nosso z não será mais constante, então ele não permite que a gente possa fazer isso. Então, sobre constantes, é isso, é isso, né? Prestam muita atenção quando estão definindo suas constantes, e constantes são bastante usadas, principalmente em aplicação de, principalmente quando a gente vai trabalhar com API, por exemplo, que precisam de variáveis de ambiente, é importante, né, usar constantes e saber usar elas dentro do Go.